Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 24, verso 13. E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estados, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele disse-lhes: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Você já recebeu uma chamada? Acredito que já. Deixa eu repetir a pergunta. Você já recebeu uma chamada de uma voz parecendo familiar, mas ao longo da conversa você não cria coragem de perguntar com quem falo? Já, né? Imagina esse cenário. Você recebe a chamada. Você aparentemente identifica a voz. E a conversa vai indo. E parece que o assunto te é familiar. Mas a única coisa que você não sabe é com quem você está falando. Você tenta criar um cenário de suspense, de tal maneira que, ao prolongar a conversa, você tenha todos os pontos para que você consiga ligar o assunto e identificar com quem você está falando. Porque dói bastante ouvir do outro lado, depois de toda a conversa, com quem fala. Nós evitamos a todo custo, antes mesmo de escassear, antes mesmo de terminar todas as chances que nós temos de identificar essa pessoa, nós preferimos prolongar a conversa e nunca perguntar com quem fala. O mais doloroso mesmo é caminhar 12 quilômetros com Cristo e não saber que você está com Cristo. Duro mesmo será no fim desta caminhada, no fim desta jornada, no fim disto tudo aqui, ao findar o labor desta vida, chegares na porta e você dar conta que perdeste todas as chances que você tinha de se salvar. Todas as chances se esgotaram. Todas as oportunidades acabaram. E você finalmente ouvir do outro lado do telefone, ou mesmo presencial, a voz de alguém que vai olhar para ti e dizer: nunca te conheci. Você provavelmente tem ignorado todos os sinais, todas as pregações, até mesmo as músicas que você cantou. Nunca cantaste para ti. Até mesmo as viagens que você fez missionária, nunca falaram nada para ti. E lá do outro lado você ouviu da boca de Jesus: apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Aqui é o contrário. São 12 quilômetros. A conversa flui. E parece que tudo está montado para que os amigos de Jesus reconheçam que não estão andando com qualquer um. Estavam andando com Jesus. Os 12 quilômetros terminam e o texto diz assim: mas os olhos deles estavam como fechados, para que não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são estas que caminhando trocais entre vós? Por que vocês estão tristes? Você já fez uma caminhada em direção a uma viagem, em direção a uma cidade onde você vai enterrar alguém que amas? Você já andou com alguém
que tanto você amou, mas te decepcionou. E ao longo da caminhada, parece que você não tem nada para falar com ele. As conversas acabam. E o silêncio toma conta do momento, do cenário. Porque você não tem nada a falar. Os teus olhos ficam que nem cegos. Você não consegue contemplar a beleza de outra pessoa. Você não consegue ouvir nem sequer os risos, os sorrisos e as palavras de alegria que estão falando de lado. Porque você está indo para uma cidade enterrar aquela pessoa que você ama. Essa aqui não era uma viagem qualquer. São 2 discípulos que amavam o Mestre. 2 discípulos que estão saindo de uma cidade totalmente decepcionados e tristes. Eles estão caminhando com Jesus, mas por conta do sentimento, a palavra de Deus diz que, indo, não reconheceram que estavam a andar com o Mestre. Eu vou vos falar de uma cena que encontramos aqui no livro de Josué. Josué, o capítulo 5. Josué, o capítulo 5, o verso 6, diz: porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a nação. Os homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, as quais o Senhor tinha jurado, e não lhe havia deixado ver a terra que o Senhor jurava aos seus filhos dar-nos, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar, pôs os seus filhos. A estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque não circuncidavam no caminho. Ou seja, estamos perante um cenário estranho. Um povo estava saindo do Egito com a marca da aliança, com todos os sinais de conhecimento da palavra de Deus. 40 anos de deserto. E no livro de Gênesis, o capítulo 17, verso 8 a 12, o próprio Abraão recebe de Deus a ordem de colocar um sinal em todo primogênito. Durante toda a vida, eles estariam carregando esse sinal. Ou seja, depois de 8 dias, esses primogênitos, e não só todo o macho, será circuncidado. Essa era a promessa do povo. Esse seria o sinal de reconhecimento daqueles que tinham aliança de Deus, diferente daqueles que não tinham aliança de Deus. Sabe, queridos amigos, 40 anos terminam. Eles estão na porta de Canaã. Eles estão no fim do caminho. Estão no fim da caminhada. Depois de 40 anos. É interessante que Deuteronômio vai dizer que ao longo do caminho, eles começam a ver o milagre. Desde a abertura do Mar Vermelho. Eles começam a ver a nuvem lá, durante a noite, para trazer o refresco. Eles, durante o dia, para trazer o refresco. À noite eles tinham o sol para aquecer. Mas ainda assim, durante 40 anos, esse povo andou com Deus, mas não reconheceu a Deus. 40 anos! E Deuteronômio vai dizer que os meninos nasciam. E quando lhes colocavam roupa, a roupa não envelhecia. Enquanto caminhavam com aquela roupa, a roupa fazia o quê? Crescia no corpo. As sandálias não gastavam ao longo do caminho, ao longo da viagem. Mas eles tinham tudo de Deus. Mas ainda assim, durante 40 anos, não estavam reconhecendo que estavam andando com Deus. Jovem, meu querido amigo, eu tenho medo disso. Tenho medo. Tenho medo. No fim das contas, nós chegamos no fim do caminho e não reconhecemos que estávamos com a chance da salvação. Tenho medo disso. Tenho medo de olhar para você, a cantar como estás a cantar. Tenho medo de olhar para você, a ouvir as mensagens maravilhosas que nós temos, a viajar com Cristo, a falar do amor de Deus, a conhecer as maravilhas de Deus, a conhecer os milagres de Deus. E lá no fim do caminho, você dar-se conta que não reconheceu a quem? A Jesus. Você não leu as marcas. Você não ouviu a voz. Você presenciou um milagre, mas não viveu em comunhão com o doador do milagre. Você cantou aleluia. E como diz a palavra de Deus, o teu coração estava distante das letras que você cantou. Você caminhou, mas você não sabia que quem caminhava contigo era o caminho. Você viveu, mas você não deu conta que quem viveu contigo era a vida.
Você andou parecendo que conhecia a verdade, mas você não deu conta que estavas andando com a verdade. Ao findar o labor desta vida, que ouvido, que palavra, que voz você ouvirá do amado? E quando tudo isso acabar, e quando a viagem terminar, lá na fronteira, que dirão os teus olhos? Você reconheceu a salvação? Você experimentou a salvação? Ou você ouvirá de outro lado do telefone: eu nunca te conheci. Você andou sozinho, você andou à toa. Eu tenho medo disso. Tenho medo de um dia chegar lá na porta e o Senhor Jesus falar assim: vocês sabem que nós pastores entregamos, principalmente nós jovens, entregamos nossa juventude, entregamos nossa força, nossa garra para esse ministério. Nós abandonamos muita coisa. Tínhamos muitos sonhos. Tínhamos muita coisa para fazer. Nós também tínhamos planos. Nós abandonamos tudo isso. Eu gosto de jogar futebol. Ouvi aqui que o Quinzinho tem dom de futebol também. E eu estive a falar com o ancião que o 2D não consegue falar nada sem futebol. Eu gosto de jogar. Mas em um tempo eu comecei a parar de jogar futebol com os jovens da minha igreja porque estavam a faltar respeito. Há coisas que eu abri mão. Há amigos que, ao atender o meu telefone, já não me chamam Edson, me chamam Pastor Edson. Isso fecha tudo. Há coisas que eu sonhava, há amigos que eu perdi, há lugares que eu não posso estar. Algumas semanas atrás eu estive assim, pausado no Lubango, em um local, queria estar sozinho. Eu pensei que ninguém me conhecia. Tentei comprar uma paracuca, não passou 5 minutos, apareceu a primeira pessoa, me chamou pastor. Guardei a paracuca. Porque vocês não vão suportar nos ver comer paracuca na rua. Não demorou muito tempo, comecei a comer, apareceu uma outra pessoa. Pastor Edson. E muitas vezes nós temos que fingir, né? Não é bem fingir, mas nós temos que ser simpáticos com todo mundo, mesmo quando você não conhece. Sabe, isso custa. Isso custa. É só estaríamos em bares a beber cerveja. Estaríamos com umas gatas na praia. Estaríamos a fazer outra coisa, talvez mais útil do que essa. Estaríamos a experimentar lá o grande ambiente que Calhamba dá. Estaríamos em um lugar mais confortável que esse. Mas agora nós temos aqui que passar no calor, ouvir músicas, cantar, pregar, calorear, para no fim ouvirmos do outro lado: não sei com quem falo. Vai custar. Vai custar. Abrimos mão a muita coisa. Estou falando eu como pastor e vocês como jovem. Tem muita coisa boa lá fora. É verdade que o fim não é tão bom assim, mas quem quer pensar no fim? Nós queremos curtir. Vai custar. No fim da história, no fim do mundo, Jesus voltar e dizer assim: eu andei convosco durante 40 anos. Eu providenciei alimento. Eu coloquei louvor na sua boca. Eu coloquei todo o ambiente para você ser salvo. Mas no fim, você não conheceu a salvação. É verdade que a vida, assim como esses 2 discípulos, nos oferece coisas que muitas vezes, por conta dessas coisas, os nossos olhos se cegam. Nós deixamos de ver, nós deixamos de enxergar. Quantos de nós não agradecemos aquilo que se falou já de manhã, por aquilo que passamos ontem? E a vida é tão ingrata que o Senhor pode te oferecer tudo. No fim da viagem, você não vai reconhecer que isso veio de Deus. Você vai pensar que você mesmo semeou e você está a colher aquilo que você plantou. Somos tão ingratos que
nós nem sequer conseguimos explicar as 2 horas que antecederam o nosso nascimento. Nós sabemos o que se passou na maternidade. Não sabemos os milagres que o Senhor fez no ventre da mãe. Nós nascemos, chegamos nessa idade, ainda assim reclamamos da vida, ingratos que somos. Deus faz muita coisa por nós. Nós ainda não estamos mortos. Nesse momento que vos falo, mais de 10 mil pessoas morreram no mundo. Em um segundo. Vai custar caminhar 12 quilômetros com Jesus. Depois de 40 anos, sentarmos e entendermos que durante esse todo o tempo não conhecemos a salvação. Esses estavam saindo de uma decepção. Estavam tristes e Jesus aqui mesmo bem diz: por que vocês estão tristes? E eles vão explicando o cenário. Nós estamos a sair em Jerusalém. Nós tínhamos a nossa esperança em Cristo Jesus. Nos falaram que Ele era o rei dos judeus. E por conta dele, nós sairíamos do jugo romano. Nós fomos ensinados desde pequeno, desde menino, que o Messias, quando vir, iria restaurar a nossa nação. Nós tínhamos esperança disso. Mas infelizmente, sabe, ó cidadão, o tempo chegou. Esse Jesus morreu e não ressuscitou. Jesus aqui, nos versos mais abaixo, vai dizer: oh, homens de pouca fé, homens tardios de entendimento, vocês estão comigo e ainda assim vocês negam tudo aquilo que ouviram. É interessante que a palavra de Deus diz que Jesus não lhes levou em outro lugar para trazer a esperança. Não lhe levou em outros sítios para trazer a felicidade. O Senhor não lhes convidou para um bar para beber cerveja. Não lhes convidou para ir no Santiago Bernabéu assistir o jogo do Real Madrid de Barcelona. O Senhor, para lhes fazer voltar na alegria que eles não tinham, lhes fez voltar nas Sagradas Escrituras. O Senhor não procurou estímulo. O Senhor não lhes iludiu. O Senhor não trouxe uma nova luz, uma nova esperança. A palavra de Deus diz que Jesus começou a lhes pregar as Escrituras, começando nos livros de Moisés, até no último livro de Malaquias. O Senhor começou a falar dele, mas não só pela boca. Começou a lhes levar as Escrituras para entender os fenômenos da vida. É verdade que nós temos decepções. É verdade que você e eu passaremos por decepções. Eu não quero te mentir que você não terá choros. Eu não quero aqui te iludir que você não vai perder o teu filho, ou não vai perder a tua mãe, ou o teu pai. Eu não quero aqui te iludir. Eu quero te fazer voltar nas Escrituras. E quero te apresentar um Jesus que disse assim: no mundo vocês terão aflições, mas tendem com os ânimos. Eu venci o mundo. Sempre que você se sentir cansado, eu estou saindo de uma depressão de dias. Eu fiquei doente e sabe, vou repetir a falar, ser pastor custa. Recebi algumas visitas, claro, alguns telefonemas, mas não é suficiente. Você sempre sente que a família está distante. E durante esse período que eu fiquei doente, por isso é que a minha voz não está lá muito boa, eu comecei a ter uma depressão. Comecei a questionar a Deus. É mesmo isso que eu quero? É mesmo ser pastor que eu quero continuar a ser? Distante da família. Parece que o Emiliano já não vem copiando tocar. Ainda bem que eles me visitaram umas 2 semanas atrás. Mas parece que as luzes estavam apagadas. Eu olhava para minha esposa, olhava para minha filha. Ainda assim, não era suficiente. Há caminhos difíceis nessa trajetória. Há depressões, há ansiedade, há estresse, há frustrações, há pesadelos. Você sente medo de tudo. Você sente medo dos teus amigos, até mesmo dos teus pais. Você começa a sentir medo, porque os noticiários começam a falar que até mesmo os pais estão a matar os filhos. Não há certeza de nada. Você fica triste, mas essa tristeza muitas vezes nos cega ao ponto de nós não vermos,
de nós vermos que Jesus caminha conosco. Querido amigo, eu vou terminar, mas quero te dizer alguma coisa. Nós temos um Deus presente. Deus é Emmanuel. Deus está conosco. E Ele diz assim: eis que estarei convosco, não 1, não 2, não 3, não 4 meses, não 1 ano. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Essa é uma promessa. Não permitamos que a tristeza nos cegue a presença de Cristo em nossa vida. Não permitamos de modo nenhum caminhar tanto tempo, cantar as músicas que cantamos, ouvir os sermões que ouvimos, participar dos cultos que participamos, participar dos programas de música que nós participamos, e no fim o Senhor dizer assim: você andou comigo, mas nunca te conheci. Você nunca me conheceu. Eu vou terminar. O próprio Jesus, depois de lhes explicar as Escrituras, todos os fenômenos à luz das Escrituras, os homens começaram a abrir os olhos. Falaram: por favor, permaneça conosco. Permaneça conosco. Agora o nosso coração está ardendo com esperança. Não procure esperança aonde não há esperança. Não procure promessa onde não há promessa. Não procure solução aonde não há solução. Você vai se arrepender. Procure nas Escrituras a explicação dos fenômenos e de todas as situações que você está passando. O teu coração vai voltar a arder de esperança. Você vai voltar a cantar com alegria. Você vai voltar a ter esperança da volta de Jesus. Volte nas Escrituras. Você provavelmente já buscou especialistas para te fazer entender o que você está a passar. A depressão, a ansiedade, o estresse que você está a passar. Mas nenhum terapeuta, nenhum especialista é melhor do que as Sagradas Escrituras. Por isso é que o Senhor não buscou conforto em outro lugar. Trouxe conforto quando lhes abria as Escrituras. A palavra de Deus diz que os seus olhos começaram a abrir. E assim que começaram a abrir os seus olhos, eles convidaram Cristo a permanecer com eles. Convidaram Cristo para um jantar. E no partir do pão, eles começaram a ver as marcas de Jesus nas mãos. E eles reconheceram que não estavam viajando com qualquer pessoa. Estavam a viajar com Cristo. Querido jovem, as marcas de Jesus não estão nas suas mãos como enfeite. As marcas de Jesus não foram colocadas nas mãos simplesmente para que fosse um lembrete daquilo que Jesus passou. As marcas de Jesus foram colocadas em frente de nós para que nós possamos perceber que em todo momento Ele está aqui, está conosco, passando nas nossas aflições. Eles abriram os olhos e agora os seus pés que estavam parados, a sua mente fechada, os olhos fechados, começaram a abrir-se e se levantaram e voltaram a percorrer 12 quilômetros de volta a Jerusalém para falar às pessoas que não tinham esperança que eles estavam com Jesus. Jesus ressuscitou. Esta tarde, a minha sincera oração é que você, ao se levantar daqui, apresente as marcas de Jesus àqueles que não estão aqui. Leve sorriso àqueles que não podem sorrir. Abrace. Fale de Cristo. Abra as Escrituras. Prometa aquilo que Jesus prometeu. Fale do céu. Fale da eternidade. Fale da ressurreição. Fale da cidade santa. Fale de Cristo digno. Aquele que nasceu. Aquele que viveu aqui na terra. Aquele que morreu e no terceiro dia ressuscitou. Você pode cantar comigo, digno? Você pode repetir esse coro comigo? Fale de Cristo. Fale de Jesus. Fale desse cordeiro que foi apontado por João Batista como a solução para o mundo. Aquele que tira o pecado do mundo. Aquele que traz a esperança. Aquele que faz voltar o morto à vida. Aquele que volta a dar visão ao cego. Aquele que faz Lázaro sair do túmulo. Aquele que por meio da sua palavra
dirá no fim dos tempos: vindem, bendito de meu Pai, possuí por herança isso tudo que eu prometi lá no princípio. Entrem no gozo do meu Senhor. Fale isso. Há pessoas que precisam de luz. Há pessoas que precisam conhecer as marcas de Jesus. Há pessoas que estão morrendo. Há pessoas que não têm chance. E a vida lhes fechou todas as portas. Satanás colocou placas de proibição nos caminhos. Presente Cristo e diga que Cristo é a verdade, o caminho e a vida. Fale de Jesus. Fale de Cristo. Se é tua vontade, levante e cante mais alto essa música. As portas do céu verei. Vamos cantar? Correrei para abraçar. Cante mais alto, solte a voz e diga: digno. Você que está triste, a vida te fechou todas as portas, diga: Jesus é digno, Ele vai voltar, isso vai acabar. Abra os olhos, contemple que você tem a presença de Cristo no coração. Você não está sozinho. Fica digno, você não está sozinho. Vamos orar? Querido Deus, nosso Pai, nós, neste momento, queremos simplesmente te reconhecer. Muitas vezes, o nosso choro abafa a voz do Espírito Santo. Muitas vezes, as nossas tristezas, as nossas decepções, nos impedem de ver que é um Cristo que prometeu caminhar conosco. Muitas vezes, a lágrima no rosto ofusca as Sagradas Escrituras e todas as promessas. Faça, Pai do céu, ressuscitar a esperança daquele que entrou neste lugar sem esperança. Pai do céu, a tua promessa é certa. O Senhor disse que ao passarmos pelas águas seria conosco. Passarmos pelo fogo, ainda que fosse mais ardente e aquecida 7 vezes, o Senhor disse que estaria lá conosco. Vamos esperar mais por quanto tempo? Por favor, Pai do céu, neste lugar, nós queremos entender que em nenhum momento o Cristo que viveu aqui abandonou os teus filhos. Nos faça, Pai do céu, perceber que em meio às dificuldades, ainda que falte paz, lá o Cristo estará. Simplesmente precisamos clamar por Cristo. E aquele Deus que caminha com os discípulos no barco, ao ser despertado, possa acalmar as tempestades. Pai do céu, nós queremos pedir nessa tarde de adoração e louvor a presença amiga do Espírito Santo em todos os momentos. O Senhor bem disse que não nos deixaria sozinhos. O Senhor bem disse que estaria conosco todos os dias. O Senhor bem disse que estaria a nos preparar lugar lá nos céus. Que a nossa mente, os nossos olhos se abram e possamos, Pai do céu, por meio das Escrituras, perceber as promessas e viver essas promessas. E por conta disso, temos certeza do amanhã, querido Deus. Pai do céu, visite o coração de cada um aqui e permita que a sua vontade seja feita como se faz no céu. Em nome santo de Jesus, nós suplicamos em nome de todos aqueles que dirão